Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Sabe que a carta de Tiago é uma carta muito interessante, porque ela é destinada aos judeus que tinham sido dispersos, aos judeus que tinham sido espalhados por causa da perseguição ao redor do mundo. É uma carta a cristãos, judeus cristãos, e o tema dessa carta, o tema de Tiago, é justamente a ideia da religião pura, o cristianismo verdadeiro. E ele trabalha muito bem a ideia de que o cristianismo verdadeiro tem que ser demonstrado na prática. O cristianismo verdadeiro tem que ser demonstrado numa vida prática. A fé sem obras, ela é inútil, ela é morta. Se a gente pegar o primeiro capítulo de Tiago, já no versículo 27, vai falar sobre essa religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, necessidades ou tribulações, e não se deixar corromper pelo mal ou pelo mundo. Tiago, é interessante, Tiago é o irmão do Senhor Jesus, e tem quase metade, praticamente metade dos versículos de Tiago são mandamentos. É interessante porque a gente olha para a história da família de Jesus, são poucos versículos, mas nós olhamos alguns versículos onde eles não tinham entendido ainda. Eles demoraram para entender que o irmão era o Messias, e alguns textos falam sobre isso, mas depois os estudiosos veem muita semelhança nessa praticidade de Tiago com o Sermão do Monte. Tiago, irmão do Senhor Jesus, então, é aquele que foi escolhido depois. Esse aqui é o pastor de Jerusalém, depois do Pentecostes. E essa carta de Tiago, ela é muito prática, extremamente prática. E no capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4, vai falar sobre provações, sobre tentações, sobre tribulações. E eu quero olhar para esse texto pensando no processo e propósito. Processo e propósito. Quem tem acompanhado comigo a minha saga das 25 flexões por 25 dias, só minha mãe, né? Nem minha mulher assiste. Você assistiu? Não, mas tudo bem. Então, mãe, só você não, brincadeira. Quem tem olhado no sábado, ontem eu falei um pouco sobre esse texto. Compartilhei rapidinho sobre essa questão de processo e propósito. E eu queria desenrolar um pouco mais sobre isso. Porque esse texto fala da gente ter um motivo de grande alegria, o passar pela tribulação, o passar pelo processo. Mas esse processo, ele tem um propósito. E quando a gente entende o propósito, a gente consegue passar pelo processo. Essa é a ideia. Quando a gente não entende o propósito, nós não aguentamos o processo. Nós queremos eliminar o processo. Quando nós não entendemos o propósito, nós queremos abortar o processo. Nós queremos pegar algum atalho, diminuir, passar logo por isso. Nós não entendemos o propósito, o processo se torna muito difícil para nós. Eu creio que a pandemia pode ser um tipo de processo para nós. A pandemia é um processo que nós, como indivíduos, precisamos passar. Esse tempo de quarentena, que já está indo para 6 meses, esse tempo de pandemia, tudo que tem acontecido ao redor do mundo, é um processo que pode ser muito útil na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos familiares. É um processo que pode nos amadurecer na nossa vida eclesiástica, na nossa vida em comunidade. É um processo que pode transformar muita coisa em nossas vidas, mas a gente precisa entender o propósito. Porque quando a gente não entende o propósito, a gente não consegue passar bem pelo processo. Tem muita gente sofrendo demais na pandemia. Vários tipos de sofrimento, por vários fatores. Várias crises, crise de ansiedade, angústia, depressão, medo, pânico, crise financeira, inseguranças, medos, vários fatores. E eu não quero te trazer condenação e nem crítica, mas eu quero, com esse estudo, com essa passagem, olhando para isso, eu quero te trazer graça e paz, e dizer que você sim pode passar bem essa pandemia, que você sim pode ter motivo de alegria nessa tribulação, nessa provação, porque existe um propósito maior na minha e na tua vida. Eu quero ler, antes de orar, eu quero ler essa passagem, Tiago 1,
versículo 2, 3 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor nesse momento, como o Senhor já tem ministrado ao nosso coração desde o início desse culto, em cada letra, cada canção do louvor, no momento de intercessão, que o Teu Espírito Santo continue a passear em nosso meio, que o Teu Espírito Santo continue a fazer presença e morada em cada casa, em cada local que as pessoas estão ouvindo, que o Teu Espírito Santo se faça presente nesse momento, trazendo-nos a Tua transformação, a Tua edificação, a Tua cura, o Teu propósito para as nossas vidas. Tira todas as nossas dúvidas e fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém, amém. Então nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre isso, processo e propósito. Mas antes de falar sobre processo e propósito, eu queria explicar um pouco sobre o que esse texto diz, porque na verdade é bem simples. O que o Tiago está querendo dizer é que quando nós enfrentamos com a atitude correta as tribulações, e ele fala, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E aí você fala, puxa vida, como que esse negócio tem por motivo de grande alegria? Porque parece que crente é bobo alegre, né? Sofre e fica rindo. Não é assim, gente. Não é isso que ele está querendo dizer. Você já tomou aquele remedinho? Os mais antigos vão entregar a idade, né? Aquele óleo de fígado de bacalhau. Lembra desse? Já tem gente rindo aqui, os mais velhos. Não vou entregar não, mas tem uns mais velhos que já estão dando risada. Porque você entrega a idade nesse remédio. Mas esse remédio era ruim. Era ruim demais, mas gente, como ele era bom, porque depois você tomava o tal do óleo de fígado de bacalhau, a coisa melhorava. Ele era extremamente ruim, mas o efeito dele era muito bom. O que o Tiago fala assim, se você entrar na provação, na tribulação, com a atitude correta, você já é meio caminho andado para vencer, porque a atitude diz tudo, e se você entra com a atitude correta, você já possui perseverança. Eu lembro de um treinador de futebol, Seu Wilson era uma figura. O Seu Wilson era meu treinador de futebol e era o nosso líder do acampamento, os acampamentos que a gente ia desde pequeno. E o Seu Wilson, para você ter uma ideia, veja como é que era acampamento antigamente, né? Hoje vai ter processo, ele batia na gente com a capa do facão, sabe aquela capa de couro do facão? Ele tirava o facão, aquilo ficava um pouco mais macio, né? Ficava mole, e ele batia mesmo, deixava marca, chegava em casa, tinha roxo na coxa, na batata da perna. Se falar isso hoje, pode deixar, gente, a gente é bonzinho, hoje a gente não faz esse acampamento, mas isso ia ter processo, ia ter um monte de coisa, e ele expulsava a gente do quarto, se fizesse bagunça, se não queria dormir, ele expulsava mesmo, estava chovendo, não tinha essa, fazia bagunça, não queria dormir, ele batia com a gente e botava para fora. Aí a gente ia bater no quarto do preletor, né? Preletor, coração bom, cara mais maduro, estava lá no acampamento, a gente batia, e às vezes dormia ou no refeitório. Já viu que foi mais de uma vez que eu fui expulso, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Mãe, ignora isso. Mas enfim, o Seu Wilson era meu treinador de futebol. E o Seu Wilson, quando ele percebia que a gente ia fazer o aquecimento no campo, futebol de salão, na época guria ainda, e a gente começava a olhar demais para o time adversário, começava a perceber que de repente o time adversário fazia um aquecimento diferente, que eles eram talvez mais altos, mais fortes. Ele percebia isso, ele já chamava a gente no canto, e aí ele já começava o discurso. E vocês já perceberam que ele não era muito flor, era meio ogro, então não dá para falar o que ele dizia, mas ele ele trabalhava com a nossa atitude, porque a gente ia para uma batalha, a gente ia para uma guerra, é um jogo de futebol, mas essa era a ideia, a gente tinha os nossos adversários, e se a gente entrasse com a atitude errada, já perdeu. O que Tiago está dizendo aqui, ele fala, se você entra com a atitude correta na tribulação, na provação, você tem perseverança, e essa perseverança, ela te leva a um amadurecimento, a fim de que torneis perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, em nada deficientes. Então quando você entra com a atitude correta na provação, você tem essa perseverança, e essa perseverança tem ação completa, para que você se torne maduro, e o processo seja completo. Você vai passar por todo o processo, até se tornar perfeito, íntegro, em nada deficiente. É isso que o Tiago está querendo dizer. Então eu quero conversar com você nessa manhã sobre processo e propósito.
Vamos começar pelo processo. Nós não gostamos de falar sobre processo. Nós não gostamos, na verdade, de passar por processos. Porque nós somos imediatistas. Lembra do domingo passado? A tentação de Jesus, as nossas tentações. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora. E nós não gostamos de falar sobre processo, nós não gostamos de passar por processos. Nós queremos que os processos acabem rápido na nossa vida, nós queremos que as lutas acabem rápido, nós queremos sair logo, nós queremos a cura, nós queremos tudo para ontem. Mas os processos são fundamentais em nossas vidas. São fundamentais, são essenciais para o amadurecimento nosso, tanto o amadurecimento espiritual, quanto o amadurecimento emocional e em tantas outras áreas. O processo é o caminho que te leva ao amadurecimento. E se você pegar outro caminho, se você pegar um atalho, se você não entrar nesse caminho, se você abortar o processo, não existe outra rota. Não existe como chegar ao amadurecimento, não existe como chegar à transformação sem passar pelos processos. E eu não estou falando isso só de religião. Tira a religião, vamos tirar a fé. Pensa numa questão profissional, pensa numa questão de saúde financeira, você precisa passar por processos. Ninguém aprende da noite para o dia, ninguém nasce sabendo tudo, você precisa passar por processos para atingir um propósito. Eu queria olhar essa questão de processos com dois personagens bíblicos, Pedro e Paulo. Vamos pensar em Pedro? Pedro passou por processos na sua vida, para atingir a maturidade, para amadurecer. Você pensa Pedro daquele cara impulsivo, um líder nato, sem dúvida nenhuma, mas é um cara que falava sem pensar, um camarada que prometia o que não podia cumprir, um camarada que caminhou com Jesus, e naquela impulsividade, Jesus falando para ele que precisava se entregar, que precisava dar a sua vida, e falando para todos os outros, e aí quando Jesus fala que vai se entregar para morrer, ele fala, não, peraí, o senhor não vai morrer não, nós não vamos deixar, eu vou com o senhor até onde precisar ir, eu vou com o senhor até a morte. E aí Jesus fala, Pedro, você não está entendendo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, inclusive é nessa passagem, Lucas acho que é 22, e Jesus ainda fala para Pedro, quando você se converter, você fortalece os teus irmãos. Pedro é aquele que, ao mesmo tempo que falava assim, tu és o Cristo, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E falar, isso Pedro, você entendeu? E depois Jesus tinha que falar assim, arreda-te de mim, Satanás, porque o que cogitas não vem de Deus e sim do diabo. E Pedro nega Jesus, 1, 2, e na terceira vez a Bíblia fala que ele esbravejou, que ele disse palavras fortes, que ele saiu falando, a gente não entende, é no grego, é pesado o que usa ali. Ele esbravejou, é como se ele estivesse amaldiçoando Jesus, para que as pessoas acreditassem que ele não era um dos seus discípulos. E quando nega a terceira vez, num dos evangelhos diz que ele cruzou o olhar com Jesus. E a gente sabe da história que Pedro começa a chorar copiosamente. E aí quando Jesus ressuscita, aparece para as mulheres naquele domingo pela manhã, e aí Jesus diz, avisa os discípulos e a Pedro, que eu tenho que conversar com eles, eu quero encontrar com eles. E a gente conhece a história, como Jesus restaura Pedro, ele reproduz aquele chamado inicial da pesca milagrosa, Pedro se lança no mar, aquele líder impulsivo, e aí chega, Jesus já está ali assando um peixe, e Jesus restaura Pedro com as 3 perguntas, tu me amas? E ele diz, eu gosto de você. Tu me amas? Eu gosto de você. E na terceira Jesus fala, então você gosta de mim? Ele fala, tu sabes todas as coisas. E nas 3 ele traz Pedro para perto e fala, mas eu quero, pastoreia meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E quando ele restaura Pedro, nós vemos então Pedro em Atos capítulo 2, depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregando para uma multidão, e uma multidão se convertendo ao Senhor Jesus, e aí você pensa, Pedro está pronto? Pedro então passou pelo processo? Ainda não,
Mais à frente nós olhamos em Atos capítulo 10, Jesus falando que o evangelho era para chegar a todas as nações, e ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1,8 ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos não foram. E aí chega ali em Atos capítulo 10, Pedro tem aquela visão, onde vem um lenço, e aí Jesus, um anjo falando para ele: come, e Pedro falava assim: não, eu não posso comer isso, são comidas impuras, são comidas imundas, e fala: come, ele fala: não, come, ele diz não, querendo ensinar Pedro que o evangelho era para atingir os gentios, que era para falar com essa turma, que era para evangelizar. Pedro vai lá então e começa a evangelizar os gentios. Agora ele está pronto, teve uma atitude sobrenatural, teve uma experiência sobrenatural? Ainda não. Quando a gente olha para Gálatas capítulo 2, Paulo repreende Pedro publicamente, na frente de todo mundo, face a face, olha na cara dele, põe o dedo na cara dele e fala assim: você está sendo incoerente, você está sendo hipócrita, porque diz que ele estava comendo com os gentios que tinham se convertido, e ele estava comendo com a turma, e aí chega uma comitiva de Jerusalém com Tiago, e aí quando chega essa comitiva de Jerusalém, e tinha essa briga dos judeus e gentios, e eles estavam comendo com gentios convertidos, Pedro se afasta, e Pedro deixa de lado aqueles gentios convertidos, e fica só no lado dos judeus, e arrasta com ele Barnabé. Olha como era líder nato, e não tinha ainda a noção da sua liderança, e aí Paulo chega nele, e repreende, pela sua atitude incoerente. Processos muitas vezes nos envergonham, processos muitas vezes nos expõem, nós não gostamos de passar por processos, mas processos são fundamentais, no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade. Deixa eu falar um pouco mais, falar sobre Paulo. Paulo tem 4 autodeclarações dele no Novo Testamento, que eu acho sensacional, e é interessante como você nota nessas autodeclarações, como ele mesmo se declara, o processo de amadurecimento na vida de Paulo, porque quando Paulo começa ali em Romanos, 1 Coríntios, ele precisa afirmar o seu apostolado. Então Paulo por várias vezes ele está afirmando: eu sou um apóstolo e por isso eu falo com vocês, eu tenho essa autoridade. Ele precisa afirmar o seu apostolado, ele precisa afirmar como um nascido fora de tempo, porque Paulo teve um encontro com Jesus, mas na estrada de Damasco, com Jesus depois de ressurreto, e ele precisa afirmar o seu chamado fora de tempo, e ele fala sobre então o seu apostolado. Quando você olha em 1 Coríntios, um pouco mais para frente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo já se trata assim: eu sou o menor dos apóstolos. Aqui já estamos em mais ou menos 55 depois de Cristo, ano 55, Paulo afirmando: tem os apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor. Passa aí uns 8 anos, entre 6 a 8 anos, ele escreve a carta de Efésios, para aquela turma lá na cidade de Éfeso, e no capítulo 3, no versículo 8, ele já narra diferente, ele fala assim: tá bom, eu não sou só o menor dos apóstolos, entre os santos, entre os cristãos, eu sou o menor, eu sou o menor dos menores, entre todos os santos. Passados mais 5, 7 anos, ele escreve para Timóteo, e quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Percebam a maturidade de Paulo, o processo do amadurecimento de Paulo. No começo falando que ele era o menor dos apóstolos, depois ele fala que ele é o menor de todos os santos, até ele entender que ele é o principal dos pecadores. Quando nós caminhamos com Cristo, nós vamos amadurecendo, e conforme amadurecemos, passando por processos, nós amadurecemos. Tem muita gente que às vezes chega na igreja, vamos dizer, pessoal que vem de outra igreja, alguém que está doido para assumir um ministério, para assumir liderança, e não quer passar por processos. A gente precisa passar por processos, a gente não pode chegar chegando em qualquer lugar, existem processos na nossa vida. Tem muitas vezes da nossa família, tem gente que fala assim que, filho, eu ainda vou chegar nessa, né?
Quando o filho fala assim, eu quero casar, não sei nem o que é isso. Quando o filho chegar para a gente, ou a filha, e falar que quer casar, e a gente fala assim, calma, não é o tempo ainda. A Julinha está liberada para falar isso comigo. Quando chegar nos 33, 34, a gente começa a conversar, né? O pessoal está concordando aqui, joga lá para frente. Quando chegar, passou dos 30, a gente pode começar a conversar sobre namoro, vamos dizer assim. Mas eu fico imaginando, tem gente que quer pular etapa, pular processo. Não dá para a gente pular processo, gente. Processos são fundamentais do nosso amadurecimento. Você pega em saúde financeira, a mesma coisa. Tem gente que quer ser rico logo de cara, tem um processo de aprender a gerir as suas finanças, processo para aprender a investir, processos para aprender a poupar, processos. Nós não podemos pular processos, nós não podemos tomar atalhos, nós precisamos dos processos para o nosso amadurecimento. Vamos falar de pastores. Quando a gente sai do seminário, a gente acha que sabe tudo, né? Ai Jesus, eu olho para trás e fico imaginando. Imagina, sai do seminário e você acha, não, sabemos. E aí eu lembro de visitar amigos, e no seminário a gente escuta. Nós aprendemos no seminário, ó, gente, quando você chegar, vai tranquilo, conhece a turma, né, conhece a igreja, não sai mudando tudo, não sai fazendo isso e aquilo, tal, vai na manha. A gente ouve isso, e eu lembro de amigos que saíam do seminário, e aí já queriam disciplinar pessoas, eu lembro de um amigo meu que estava com gastrite, estava passando mal, porque justamente saiu sozinho. Eu tive a felicidade de ir para uma equipe, então eu fui aprendendo de pouquinho, e mesmo assim a gente acha que sabe tudo, acha que vai fazer acontecer. Gente, processos são fundamentais na nossa vida. Nós não queremos passar por processos, mas é o processo que nos molda, é o processo que muitas vezes nos machucam, sim, nos expõem, nos envergonham, mas são os processos que nos lapidam, justamente para nos transformar quem nós somos e quem nós devemos ser. Não queira fugir dos processos. Quando você casa, você conhece a sua esposa, é um processo para conhecer a família, é um processo para conhecer histórias, é um processo para saber se comunicar com o olhar, são processos. E não adianta a gente querer pular etapa. Não adianta a gente querer encurtar processo. Tem muita gente já sem paciência com essa pandemia. E eu não estou falando assim, confesso para vocês, nós temos altos e baixos. Tem semana que eu não aguento mais. Chega, já deu. E fica essa discussão, abre, fecha, laranja, amarela, verde, arco-íris, eu não sei mais que cor nós estamos. E aí fica essa doideira. Gente, mas não adianta a gente encurtar processo. Não adianta a gente tomar atalho. Nós precisamos passar por alguns processos para o amadurecimento. Essa pandemia pode servir para transformar a igreja do Senhor Jesus, para fazer a igreja refletir em muita coisa, muita atitude, muitos programas, muitos ajuntamentos, sem repercussão, ou sem aplicação, sem continuidade. Nós precisamos refletir nos processos para atingirmos o propósito. Deixa eu falar um pouco sobre propósito. Quando a gente olha para esse texto de Tiago, ele fala de ter motivo de toda alegria ao passar por várias provações, e a palavra no original aqui de várias provações é multicolorida, é todo e qualquer tipo de provação, todo e qualquer tipo de tentação, provação, tentação, você pode ter por motivo de toda alegria, o passar por diversas, todas as provações, porque essa provação produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vos torneis perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu olho perfeito, íntegro, em nada deficiente, o que me vem à mente? A pessoa de Jesus Cristo. Quem é perfeito? Quem é íntegro? Quem é em nada deficiente? Eu consigo olhar para essa pessoa de Jesus, o que me leva a entender então, que o propósito principal de todo esse processo é me tornar a semelhança de Jesus Cristo.
que o propósito principal da nossa vida é sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Querido, se você não sabia disso, anota isso. Se você nunca ouviu isso, coloca isso agora na tua Bíblia, na contracapa, na sua geladeira, na sua casa, na sua mente, no seu coração. Você nasceu para ser a imagem de Jesus Cristo. Você nasceu e existe, a razão da tua existência é para ser um cristão, pequenos cristos aqui, para adorar o Senhor Jesus, sendo como Ele aqui na terra. E eu te afirmo isso olhando para algumas passagens. Vamos pensar em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, lembra que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha isso. E aí o 29, e eu comentei esses dias lá na minha saga das 25 flexões, depois eu falo sobre isso, né? Mas tem alguns textos que a gente interpreta equivocadamente, porque a gente acha que todas as coisas que cooperam para o bem é o seguinte: não, roubaram o meu carro, porque Deus vai te dar um melhor. Perdi o emprego, porque Deus vai te dar um melhor. Minha casa pegou fogo, porque Deus vai te dar uma mansão. E não é isso. Nós tiramos o versículo do seu contexto. O versículo 29 complementa o versículo 28. E o 28, todos nós sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29? 29 a gente esquece, né? Aos quais Deus de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Para serem, finalidade, objetivo, propósito, para serem a imagem do seu Filho. Ou seja, se todas as coisas que acontecem na tua vida cooperam para você ser a imagem de Jesus Cristo, aquilo cooperou para o teu bem. Se você perdeu o carro e vai andar de busão ou a pé, mas você se transformou à imagem de Jesus Cristo, aquilo cooperou para o teu bem. Se você perdeu o emprego e o outro que você arrumou vai ganhar muito menos do que você ganhava, mas o teu caráter foi transformado à imagem de Jesus Cristo, isso cooperou para o teu bem, porque o nosso objetivo de vida não é ficar rico. Eu não estou falando que Deus não possa dar. Claro que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas o objetivo nosso da vida é sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vamos pegar um outro texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, meu versículo preferido na Bíblia. E todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, e nós olhamos para o espelho, e quando eu chego no espelho eu vou contemplar não a minha face, mas a glória do Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Processo, é uma transformação diária, dia a dia, é um processo de glória em glória. Eu sou transformado na imagem de Jesus. Eu nasci para ser Jesus Cristo aqui na terra. Eu nasci para ser semelhante ao meu pai, ao meu irmão mais velho, ao meu mestre. Você nasceu para isso. E quanto mais você contempla o Senhor Jesus, quanto mais você contempla a glória de Deus, você é transformado no processo de glória em glória, na sua própria imagem. Vamos pegar mais um texto, Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e foi obediente até a morte de cruz. A mesma atitude de Cristo Jesus. Esse é nosso chamado. E por isso o processo é importante para entendermos esse nosso chamado. E quando a gente entende o propósito, a gente consegue viver o processo. Quando a gente entende o propósito, a gente consegue até ter alegria no processo. Vamos pegar mais um. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só consegue entender a vontade de Deus, você só consegue viver, experimentar, vivenciar a vontade de Deus, se você passar pelo processo de se entregar a Ele. Processo e propósito. Eu concluo
encerro essa reflexão dizendo justamente sobre isso. Quando nós entendemos os nossos processos, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, por mais vergonhoso que seja, mas quando nós entendemos que estes processos estão trazendo a nós a possibilidade de sermos mais parecidos com Cristo, podemos sim enfrentá-los. Ainda mais, podemos sim ter alegria no processo, podemos sim ter uma atitude correta, porque isso está produzindo em nós um caráter aprovado. Isso pode produzir em nós o caráter do nosso mestre. Querido, nós precisamos entender o nosso propósito. Nosso propósito de vida, nós cantamos aqui, eu nasci para te adorar, e se não for para te adorar, para que eu estou fazendo aqui? E nós cantamos na última canção, Deus nos ajuda, eu quero enfrentar as guerras com o Senhor, nos ajuda, ajuda a minha fé. Querido, eu quero te incentivar nessa manhã. Se você tem tido dificuldade nesse processo todo, ou se existem alguns processos da tua vida, que você tem tido dificuldade de passar, peça ajuda ao Senhor, mas foque no propósito, não foque no processo, foque no propósito, de ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, de ter um caráter aprovado, de ter atitudes transformadas. Foque no propósito, porque só quando a gente entende o propósito, é que a gente consegue passar pelo processo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a entendermos o propósito, a vivermos o propósito, para passarmos bem pelos processos da nossa vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, nós queremos que estes processos se realizem na nossa vida, humanamente falando. É claro que nós pedimos ao Senhor, nós queremos que esses processos sejam diminuídos, sejam reduzidos, nós queremos passar logo por eles, mas nós precisamos aprender, nós precisamos amadurecer. Então, em nome do Senhor Jesus, trabalha conosco, Pai. Trabalha para que sejamos ensináveis, trabalha para que sejamos dispostos, trabalha para que sejamos moldáveis nas tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que estes processos se tornem mais fáceis. Pai, processos são tão difíceis na nossa vida, processos são tão doloridos na nossa vida, mas eles são necessários para trabalhar o nosso caráter, eles são necessários para nos moldar, eles são necessários para nos fazer amadurecer. Então, em nome do Senhor Jesus, trabalha conosco, ó Pai. Nós precisamos da tua ajuda, ajuda a nossa fé, ajuda a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, trabalha com o nosso caráter, para que a gente atinja o nosso propósito, de sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E como o Tiago mesmo complementa, se está difícil, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, peça porém com fé, sem nada duvidar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria nessa manhã, sabedoria para trabalhar nos processos, sabedoria para entendermos o propósito, sabedoria para termos a atitude correta no meio dos processos. É isso que nós clamamos ao Senhor Jesus. Oh Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.
insiste em me chamar. Vem renovar o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas, vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer. Ajuda minha fé, Senhor. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Enquanto a equipe de louvor continua ministrando, a gente está com saudade, muita saudade de vocês. E não tem como a gente fazer um apelo, mas eu sei que o Senhor Jesus não está limitado. E eu queria te desafiar, se você ainda está aí comigo, se você tem passado por processos difíceis na tua vida, você pode se ajoelhar na frente da televisão, do celular, ou ajoelhar no seu quarto, independente de onde você estiver agora. Se você puder se ajoelhar, se você quiser colocar diante do Senhor, me ajuda, ajuda a minha fé, ajuda a ver o Senhor no meio dessas guerras. Eu quero te incentivar e te dizer que você pode passar bem por esse processo, por essa pandemia, por essa quarentena. Você pode passar bem, porque o meu Deus pode mais. O nosso Deus pode muito mais. Ele pode fazer aquilo que você nem imagina. Se prostre diante dele. Se você tiver condições, se você sentir a vontade, não tenha vergonha da sua família. Se está o churrasquinho à vontade, se você está ouvindo isso, e se o Espírito Santo tocar no seu coração, se ajoelhe agora onde você estiver e clame ao Senhor. Grite para ele: ajude a minha fé, ajude a minha fé. O meu Deus pode muito mais. Ajuda minha Clame ao fé, Senhor. Se ajoelhe e clame ao Senhor. segura minha Pede para ele segurar a tua mão agora. ensina a Fala, tá viver, difícil. vencendo pra vencer. Confio em ti, Oh, Jesus. me entrego a ti. Se entrega a ele agora, Jesus. querido. Meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito
Aleluia. Querido, Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer florescer no deserto. Por mais que o processo seja difícil, por mais que o processo seja dolorido, quando a gente entende o propósito de vida, a gente consegue florescer num deserto, naquele lugar que talvez as pessoas olhem para você e falem: ah, isso aí não vai dar mais nada, ah, isso aí não tem mais jeito, ah, isso aí não entendeu, ah, isso aí não consegue mais. Deus pode fazer muito mais. Se entrega a Ele, querido. Se entrega, se prostre diante dEle, que Ele pode fazer florescer no deserto, onde nenhum homem pode acreditar. Deus faz tudo novo, de novo e de novo. Processo e propósito. Vamos orar. Que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Pai querido, obrigado, Deus. Mais uma vez, obrigado pelo Teu propósito em nossas vidas. E quando nós entendemos o Teu propósito, Pai, o Senhor faz tudo diferente. Quando nós entendemos o Teu propósito, que nós somos chamados para fazer, o que nós nascemos para fazer, a razão da nossa existência, o Senhor faz muito mais. Muito obrigado, Pai, que o Senhor renove esse propósito na vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora, em qualquer lugar desse mundo, que é onde a internet alcança, que a gente não tem nem noção, que o Senhor renove o propósito de vida em cada um deles agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor te proteja e te guarde, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo, os dons, o fruto e o propósito de Deus, do Espírito Santo, esteja sobre a minha e a tua vida, sobre a minha casa e a tua casa, sobre a tua família, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, em nome de Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Quero ser puro, Senhor Jesus.